Olá a todas e todos, eu sou o professor Bernardo Kipnis e esse vídeo tem por objetivo atender ao tópico 2 da parte 3 do módulo 7, dando informações a vocês sobre a organização do trabalho acadêmico. Nós vamos nos concentrar no site da Biblioteca Central da UNB. Vocês podem entrar por esse endereço aqui, www.bce.unb.br, e vamos usá-lo como o nosso ponto focal para todas as informações necessárias a esse item. Então eu vou navegar um pouco aqui com vocês para poder explicar o potencial do site, os objetivos da realização do TCC. Nós vamos nos preocupar aqui com esse lado direito do site e eu vou passando por algumas informações que vão ser necessárias para a organização do TCC. Queria dividir em dois tipos. Uma vão ser orientações mais formais de como se requer a organização de um trabalho acadêmico e outras é a possibilidade de pesquisa em base de dados, em bancos de referências, para vocês poderem organizar, principalmente o referencial teórico do TCC. Vocês veem aqui diferentes links. Temos aqui as fichas catalográficas, que ao final vocês vão poder emitir. E aqui já tem um mecanismo de gerar uma ficha catalográfica, seja para tese de dissertações, seja para monografias, e que só terá utilidade mais no final, mas que vocês poderão preencher e enviar automaticamente para cadastrar, no fundo, a monografia de vocês. Temos também aqui as normas bibliográficas, que é interessante entrar, porque aqui nós temos um guia rápido de citação e referência, seguindo as normas da BNT, e que vocês vão poder ter acesso e utilizar do ponto de vista da redação científica. Além do mais, nós temos esse endereço aqui, esse link externo do mentor, e se quiserem poderão utilizar, e vocês vão poder se cadastrar e entrar, e à medida em que vocês vão preenchendo as informações sobre a referência, ela depois já sai automaticamente. Então é algo que vocês vão poder também utilizar. E vocês também poderão acessar aqui as orientações sobre a estrutura de trabalhos acadêmicos elaborados pela Universidade Federal de Santa Catarina, e que eu vou apresentar aqui rapidamente um detalhamento do que já foi mencionado no texto orientador. Nessa questão da estrutura do trabalho acadêmico, basicamente, nós temos os elementos pré-textuais, que tem a folha de rosto, errata, dedicatória, agradecimentos, enfim. Vocês precisarão seguir tudo isso, os resumos, até chegar ao sumário. Depois nós entramos nos elementos textuais, que aqui é descrito muito abrangentemente, como introdução, desenvolvimento e conclusões. Só que isso, mais adiante, no outro vídeo, nós vamos detalhar o que desses elementos nós estamos utilizando na elaboração do TCC. Então, o que deve constar na introdução, que vamos seguir a sugestão da organização que normalmente se usa. Então, na introdução se coloca o problema, objetivo, justificativa. No desenvolvimento vem todas as seções e os capítulos da fundamentação teórica ou referencial teórico, a metodologia utilizada, a pesquisa de campo que deverá ser feita, os resultados e as discussões,
que nós vamos depois detalhar, aplicadas à elaboração do TCC. E, finalmente, as conclusões, que passa a ser o outro elemento, né, dessa apresentação e estruturação dos trabalhos acadêmicos. Então, voltamos aqui. Então, esses dois elementos são elementos informativos que vocês podem navegar depois mais tranquilamente. Agora, existem os elementos que a gente chama de banco de dados ou de banco de referência, é onde vocês vão atrás das obras, onde vocês fazem a resenha de literatura, onde vocês trazem o referencial teórico. Então, hoje, já existe muito acesso, né, diretamente aos textos completos de artigos, e principalmente, e que podem ser acessados a partir desses bancos de dados ou desses bancos de referência, que aqui no site da BCE já fica mais cômodo, porque pode ser um ponto focal de acesso. Então, nós temos, por exemplo, dentro da UNB, vocês podem acessar todas as teses e dissertações a partir desse link. Aqui se explica, né, se dá as explicações, mas a partir desse link do repositório institucional da UNB, vocês, a partir de uma busca, vocês podem ter acesso ao que é produzido principalmente pelos programas de pós-graduação. Então, por exemplo, nós temos um programa dentro do CEAM do mestrado em Direitos Humanos e Cidadania, então, eventualmente, mais associado aos nossos temas, vocês podem navegar e podem pesquisar por orientador, por título, por assunto, e assim vocês podem ter acesso a toda essa produção. Então, isso se refere a teses e dissertações, mas nós temos também um banco dos trabalhos de conclusão de curso. Então, esses trabalhos de conclusão de curso é o que se chama Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília, também podem ser pesquisados. Eu queria dizer que aqui também vocês vão encontrar informações para depois de como formalizar a entrega do TCC em nível de especialização. Então, aqui dá as informações, a necessidade de termo de autorização, mas então vocês já sabem depois, mas isso vai ser uma preocupação mais no final. Agora, se aqui, clicando nesse link da Biblioteca Digital, nós vamos então ter acesso nessa base BDM a todas as monografias de especialização produzidas pela UNB, assim como monografias de graduação, e ao entrar na base, de novo, pode ser pesquisado por orientador, por assunto, por autor e tudo mais. Então, vocês já têm aí uma boa representatividade e possibilidade de acesso a essa base de dados. Além disso, nós temos aqui um outro link, que podem ser as bibliotecas digitais relacionadas ao UNB, que o repositório institucional vai remeter, né, a esse acesso a teses, dissertações e monografias, mas tem também o portal de periódicos que são publicados pela UNB. Então, esse aqui pode ser interessante em termos de localização dos artigos pertinentes às temáticas dos TCCs. Esse banco de dados, agora, além das bibliotecas digitais, nós temos as bases de dados, que aí também amplia bastante o acesso não só ao UNB, mas às outras bases que têm o lado livre e o acesso restrito e remoto, que nesse momento vamos concentrar nos bancos de acesso livre, como as teses da CAPES, tem as dissertações
localizadas na biblioteca digital do IBIRT. E tem interessante aqui, na área da educação, o ERIC, a base de dados, mas tem interessante aqui a base do Cielo, em que existe em vários países, mas a gente pode concentrar em todos os periódicos que publicam nessa base e que podem ser resgatados a partir de autores, assuntos, artigos e também pelo nome dos periódicos. Então, a mensagem aqui é de que, se vocês entrarem no link da UNB, no endereço da Biblioteca Central da UNB e navegarem por ela, vocês podem atender às necessidades de informações mais da organização e redação do trabalho acadêmico, bem como acesso a diferentes bancos de dados dentro da UNB e fora da UNB, para vocês então poderem montar o referencial, principalmente o referencial teórico de vocês. Hoje, com as tecnologias, como vocês veem, ficou muito mais fácil a pesquisa bibliográfica, a organização do trabalho, utilizando todas as ferramentas disponíveis. Agradeço a atenção e obrigado.